Sem dúvidas, foram 6 episódios para dar o sentimento de empolgação, de confusão e de satisfação. Afinal, Saiki Kuzo é maravilhoso. Haruwardo Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde iremos falar sobre um dos melhores paranormais do mundo dos animes. Vamos falar sobre seu novo anime, que é o original Netflix. Vamos falar sobre a volta dos poderes de Saiki em Saiki Kuzo no Psy-nan Shindon-han, ou se você preferir falar em português, reativado em Eigo Restart. Para todo caso, sem enrolação, falarei o que achei, como foi e o que eu gostei. Falarei dos personagens novos, quais foram as cenas que eu mais gostei, além de falar um pouco do amadurecimento, de certa maneira, do Saiki. Mas para começo e início de vídeo, eu acredito que eu devo destacar uma coisa importante, que é a cronologia em que você deve assistir Saiki Kuzo. Por conta do que? Saiki Kuzo é um anime que ele é muito fácil, de certa maneira, de você adaptar, porque você pode ir cortando alguns capítulos e vai colocando, que não vai dar uma confusão tanto na história. O problema é que essas últimas temporadas, o fato da OVA adaptar o final dos capítulos finais de Saiki Kuzo e a Netflix ter produzido novos episódios, dá essa confusão, digamos que de cronologia, porque você vai ver esse anime novo e você vai falar como é que o Saiki já está com os poderes, sendo que na terceira temporada ele perdeu Haru. Então, você vai entender a ordem que você deve assistir e você vai ter uma explicação bem clara, porque essa terceira temporada que a Netflix colocou, categorizou no sistema deles, não existe. A terceira temporada, como eu já disse nos vídeos anteriores, são OVAs, são episódios especiais que adaptam os capítulos finais de Saiki. Eu quero que fique bem claro isso. Esse novo anime de Saiki, os 5 primeiros episódios adaptaram capítulos que não haviam ainda ganhado, digamos que, adaptação em anime. São capítulos, histórias, digamos, aleatórias, que não foram adaptadas. Então quero deixar bem claro isso. E o último episódio, eu acredito que é um episódio original que teve, digamos que, a mãozinha do autor. Mas então que fique bem claro isso. Digamos que os capítulos finais já haviam sido adaptados. Acontece que a Netflix viu que é uma obra de sucesso na plataforma deles e eles decidiram, digamos que, pagar os direitos e produzir um original de Saiki. Não é à toa que você vai colocar na Netflix, conta Saiki, vai aparecer 2 Saiki. O que ganhou, digamos que, adaptação para a série de TV e o Saiki Kuzo reativado, que é o exclusivo da Netflix. Então, só para te dar um exemplo para que fique mais fácil para você compreender as diferenças de Saiki, mas aqui você já vai entender a ordem que você deve assistir e você vai perceber que não é tão confuso. Mas então, vamos falar desse novo anime. Afinal, eu me tornei o que eu sempre critiquei, o que eu sempre odiei, o que eu nunca acreditei que iria me transformar. Uma pessoa que está gostando da Furuhashi e está shippando com o protagonista. Sim, é triste dizer isso, mas você vai gostar da Furuhashi algum dia, meu jovem. Somente uma das coisas que eu vou querer ressaltar com vocês. Eu ainda quero falar lá do Ero Sensei, quero falar da Luna Zarada, além dos antigos personagens. Mas então, vamos logo falar de Saiki Kuzo e seus episódios mais recentes, essa temporada, esse anime novo, que eu diria que fica mais conhecido como Os Poderes de Saiki Returnal. Começando, acredito que devemos ressaltar a ordem dos acontecimentos como você deve assistir, embora provavelmente você já tenha assistido, mas caso você queira rever Saiki, você vai entender agora como você deve assistir. Para todo caso, meu querido Kohai, minha querida senhorita, eu quero que você comece pela primeira temporada de Saiki Kuzo e daí você vá para a segunda temporada de Saiki Kuzo e após terminar a segunda temporada, você vai para Saiki Kuzo reativado. Você assiste os 5 primeiros episódios e assim você vai para a terceira temporada, onde você assiste todos os episódios, todas as OVAs. E tendo visto os episódios especiais, você vê o 6º episódio de Saiki Kuzo Shindon-han. E assim você entende a ordem dos acontecimentos e fica muito mais fácil de se compreender. Por conta do que? Acontece que eu diria que os 5 primeiros episódios, eles são considerados uma parte da segunda temporada. Afinal, são capítulos que ainda não haviam ganhado adaptação, como eu disse no início do vídeo. Então, quando acontece da terceira temporada, digamos, ter sido feita, você deve ter ficado confuso. Afinal, o Saiki tinha perdido os poderes. E ele só retorna esses poderes, digamos que no 6º episódio da outra temporada, do novo anime. Então fica uma ordem confusa mesmo que foi produzido Saiki. Mas você tem que ter em mente que Saiki havia acabado. Ele não ia mais ganhar adaptação. E por conta da Netflix ter comprado os direitos, houve mais adaptações. Ou seja, a ordem ainda vai ficar mais confusa, mas se você entendeu essa ordem do vídeo, você vai entender, digamos que, as novas temporadas, os novos episódios, como devem ser vistos. E obviamente, talvez eu ressalte daí no momento certo se houverem novos episódios. Mas o que eu quero que você tenha em mente é que ainda tem capítulos que podem ser adaptados, que podemos considerar provavelmente parte da segunda temporada. Ou se o autor quiser, digamos que, dar a opinião dele, fazer capítulos originais que não foram mostrados no mangá,
Daí é após, digamos que o Shindon Ren, digamos que após o 6º episódio daí. Mas são episódios originais que você vai entender porque daí vai ser o Saiki no 3º ano. Se não for o Saiki no 3º ano e for ainda no 2º, Ninense, você vai ver que ainda é parte da 2ª temporada, antes dos acontecimentos, é algo que não foi adaptado, que é do mangá. Mas eu acredito que é bem fácil de entender, acredito que eu falei o básico aqui, é muito simples. Mas também tem uma ordem que é um pouquinho confusa, mas você também pode começar. Você começa pelo 6º episódio do Reativado e depois você pega os outros. Mas assim já quebra um pouco a cronologia, porque você vai ver que o Saiki tá no 3º ano e os 5 primeiros episódios ele tá no 2º. Então, digamos que começa pela 2ª temporada, depois vai pro Reativado, vai daí pra 3ª temporada, que são as OVAs, e daí assiste o 6º episódio, que fica muito mais fácil a ordem de se assistir assim. E depois vemos se virão novos episódios, se serão adaptados, se serão produzidos, e daí a gente conversa. Mas tendo explicado um pouco dessa ordem confusa que foi feita, agora sim eu vou falar o que eu tô achando desses episódios, o que eu achei desse novo anime da volta de Saiki. Já começo ressaltando agora um pouco do 6º episódio e depois eu falo dos anteriores. Pra todo caso, o que eu já quero ressaltar com vocês, o 6º episódio teve ar de final fechado. E o que é ar de final fechado, Haru? É quando tem um ar de conclusão, que não é necessário novos episódios. Só que acontece que Saiki Kuzo já me surpreendeu quando ele acabou as OVAs, com aquele final que o Saiki poderia ter os poderes dele retornado. Então depois daquilo a Netflix produziu, você acha que eu vou acreditar que a obra acabou agora só porque mostrou ele, digamos que contente em ter os poderes dele e reconhecendo que é muito mais fácil e os poderes dele são algo benéfico? Agora eu não acredito mais se Saiki vai acabar ou não, só acredito se um dia eles colocarem fim mesmo, tipo no anime, no finalzinho, daí dá pra acreditar, mas também não dá pra acreditar, porque daí eles são capazes de fazer mais, tipo como um filme, por exemplo. Então nunca acredite quando falam que Saiki vai acabar, porque eles sempre te surpreendem meses depois. Pra todo caso, o que eu quero dizer, pode ser que tenha episódios novos, ainda mais porque é da Netflix, a Netflix vai ver o sucesso, não é à toa, eles colocaram só 6 episódios pra ver se o público vai encher o saco, falar que quer mais, e daí acontece que eles vendo que foi bem aceito, que as pessoas estão vendo, provavelmente eles vão produzir novos com o decorrer do tempo, mas acredito que já daqui a alguns meses eles anunciam que vai ter novos episódios ou nova temporada de Saiki, então fique bem relaxado. Pra todo caso, o que eu quero falar, teve o ar de final fechado? Teve, porque foi legal. Eu diria que foi aquele final que a gente queria ver, nós como fãs. Por quê? Porque o Saiki, a vida inteira, ele quis perder os seus poderes, ele quis, digamos que, conter, ele não queria usar porque ele considerava uma droga. Só que acontece que após ele ficar, digamos que, alguns dias sem esses poderes, ele viu o quão problemático a sua vida também se tornou. Afinal, quando você tem, digamos que, uma garota que é fissurada em você, como a Furuhashi, obviamente vai ter pessoas querendo te matar. Então, provavelmente, você deve ter poderes paranormais. Isso é um conselho do senpai aqui. Mas, para todo caso, o que eu posso dizer? Não foi só por isso. Porque ele viu que, colocando seus amigos em risco, ele percebeu o quão inútil ele ficou e o quão normal. Por conta de que, se fosse alguma emergência, se caso o Nendo ou alguém se machucasse, ele teria salvo na hora. E ele viu que ele ficou bem, que ele não se machucou graças a um Nendo que levou alguns ferimentos por ter ficado na sua frente e ter impedido a prateleira de livros. Então foi muito interessante isso, porque ele se sentiu culpado. E a cena que ele reconhece e agradece o Nendo foi muito bonita, porque o protagonista já tá começando a mudar os seus pensamentos. E acontece que, se a gente for perceber, o Saiki desde o início, ele poderia estar com os poderes. Afinal, a gente nunca sabe se ele tá falando ou se ele tá usando telepatia. Então, quando o Toritsuka fala, por que você está usando telepatia? O Saiki, como agente, percebe que os poderes dele nunca haviam sido selados, de certa maneira. Então, eu acho que foi uma coisa muito legal isso, porque, tipo, o episódio inteiro ficava dando a entender, será que ele voltou mesmo? Será que ele já tá usando telepatia? Será que não? Mas, desde o início, a telepatia era algo básico que, de certa maneira, já estava sendo mostrado, que ele já estava com os poderes. Então, foi bem legal isso. Mas, para todo caso, eu acho que eu destaquei a melhor parte, que foi o Saiki reconhecer isso, que os poderes dele são algo em benefício, são algo que já são parte dele desde o nascimento, são algo que ele controlou. Tanto que foi muito engraçado, porque ele não é um humano normal, mas ele não é um paranormal mais. Como o Kusuke, o irmão mais velho dele, diz, você superou, você é um novo tipo de humano, você se adequou tanto o seu cérebro como sua musculatura a adaptar para ter essas habilidades. Então, com o seu corpo tendo mudado por conta dessas habilidades desde que você era um bebê, provavelmente você ganhou a chance de reaver esses poderes. Afinal, nenhum humano conseguiria ter uma força sobre-humana.
por mais que os seus poderes tenham se contido, você reativou eles, ou seja, os seus poderes sempre estarão com você. E isso foi muito legal porque, segundo o irmão dele, ou provavelmente ele perderia, viraria uma pessoa normal, ou os poderes continuariam desse jeito só que contido, ou os poderes voltarão só que de um jeito muito mais forte. Afinal, o Psyche é um novo tipo de humano. Ele nunca foi um humano normal, mas nunca foi um paranormal. Agora ele é um novo tipo de espécie da humanidade. Então foi muito bacana isso, eu gostei. Foi uma explicação muito boa, digamos que, para a obra. E acontece que eu acredito que agora devemos falar de um dos momentos mais emocionantes da obra. Afinal, foi o momento que ele decide utilizar e voltar a ser o Psyche Kuzo no Psy. A cena do Psyche indo até o quarto dele, pegando os óculos, sorrindo, foi tão arrepiante e emocionante quanto o Peter Parker, digamos que pegando a máscara do Homem-Aranha. Foi tão épico quanto a entrada de Naruto em Konoha. Foi tão épico quanto a entrada do Oromaito na UA salvando a garotada. Foi tão épico quanto qualquer cena de anime que você quiser pensar. Porque foi uma cena que ele fala: tá na hora do herói voltar. E foi muito boa, porque a gente viu que o meteorito iria cair na Terra em menos de 2 horas. O irmão dele fala: já que seus poderes voltaram realmente, eu devo te fazer um pedido. E naquele momento, o Psyche não queria ouvir mais o seu irmão, porque ele falou que ele não era mais um paranormal, ele é só uma pessoa comum, ele é só tipo o Futsu no ninguém, uma pessoa bem normal comum, ele não quer saber mais disso. E acontece que ele vê o noticiário, e daí que o meteorito vai acabar com a vida na Terra. E quando ele percebe isso, e ele vê que o Kusuke iria colocar o pai dele, digamos que numa máquina, num robô, pra impedir esse meteorito, e que não iria acontecer nada de ruim, foi muito boa, porque o Psyche já tá falando: pare, o que você vai fazer? E acontece que ele começa a usar a telepatia, e ele começa a ver todos os pensamentos de todos os seus companheiros ao seu redor. A gente vê que o amigo rico dele já ia lá pro abrigo, a gente viu lá que a Furuhashi não pode morrer porque ela ainda tem que fazer o Psyche se apaixonar por ela. A gente vê lá o Toritsuka, que sério, foi a melhor parte. Toritsuka nessa temporada, ele foi muito bom. Ou eu que comecei a gostar mais dele, porque sério, foi perfeito. Quando ele fala: por que você tá usando telepatia? Não pode ser. O Sodayo, os seus poderes voltaram. Finalmente, eu sempre sonhei com esse dia. Os poderes de Psyche Kuzo retornam. É a ressurreição do paranormal. Eu estou muito feliz. Agora o mundo será nosso. Foi muito boa. Essa parte eu me matei de rir, porque sério, foi muito engraçado, porque o Psyche se teleportou para a casa dele de volta. E foi aí que o irmão dele percebeu que realmente os poderes haviam retornado. Para todo caso, só terminando aqui a conclusão, a gente vê que ele também fala: você pode não ler mentes, mas por favor, se você estiver lendo, salve-nos. Então foi boa, porque depois você sai que vê a opinião de todos, e tipo, foi aquele Yara, tá na hora de eu resolver de volta. E acontece que foi legal essa parte, porque os minutos finais ele fala que a paz na vida dele finalmente voltou. Afinal, não é problemático resolver alguns problemas. E acontece que ele termina falando que ele é Psyche Kuzo, um paranormal Chonori-yoku. Então, sério, quando ele fala isso e ele, tipo, salta já indo em direção ao meteoro, acaba e, tipo, fica aquela sensação: caraca, eles levaram 5 episódios pra mostrar isso e agora eu quero ver mais continuação disso. Então, sério, foi muito gostosinho, foi muito bom. O sentimento que eu tive é que, tipo, eu quero mais, senão eu vou ter que rever, porque Psyche Kuzo é muito viciante, é aquela droga que vicia a gente e a gente não para. Então, eu fiquei satisfeito, acho que ficou a forma perfeita. O único ponto que eu criticaria seria a cronologia de tempo, mas eu também já fiz a justificativa minha, ou melhor dizendo, a justificativa que a obra tem também, né, por conta da 3ª temporada, esses episódios especiais. Então eu acredito que Psyche, tirando essa questão de tempo, dos episódios, dos acontecimentos, não tem nenhum erro, manteve a qualidade, foi muito bom. E foi aquele episódio muito gostoso. O 6º foi de todos, sem dúvidas, o melhor episódio. Afinal, marca o amadurecimento do protagonista. Ele finalmente vendo que os poderes dele são algo necessário. É algo que é muito benéfico, tanto para a vida dele como para o mundo. Então, é algo que é meio que insubstituível. É algo que vive dentro dele. Então, sério, foi bem bacana ter visto isso. E eu fiquei muito feliz. Eu me diverti bastante, me emocionei. E tô muito empolgado, porque eu quero ver mais agora de Psyche Kuzo no Psydan reativado. Mas, para todo caso, tendo falado um pouco disso, acredito que vamos falar de outras partes, outras cenas interessantes. Ainda 2 cenas que eu quero destacar com vocês que são importantes e são do 6º episódio. A primeira cena, digamos que são dos companheiros do Psyche, como o próprio Nendo. Digamos que ele viu que a prateleira ia cair, ele se jogou na hora para proteger o seu amigo, e ele fala que nem precisa agradecer, porque é assim que é uma amizade, eles devem sempre se proteger. Então, sério, eu acho que, tipo, o conceito meu com o Nendo melhorou muito. Tipo, eu fiquei muito feliz. Tipo, a gente vê que ele não é um baka qualquer, ele é um baka, tipo, super amigo que a gente queria ter. E outra cena interessante que eu gostei também foi uma cena, digamos que da Furuhashi.
por conta que o Saiki começou a encarar ela, porque ele ainda estava, digamos que, sem os poderes dele por completo, e ele conseguiu ver, digamos que, a estatura, né, a pele, digamos que, olhos, rosto, não só o esqueleto e tudo dentro dela. E acontece que, nesse momento, o Saiki percebe que ele fala, por isso que ela é tão idolatrada, ela é realmente bonita. E foi muito engraçado, porque ele olha bem fixo, bem com o rosto grudado, e ela fica, tipo, super envergonhada, porque ela tá sentada ao lado dele, porque como é Sundance, né, eles já estão no terceiro ano, ó, digamos que o tempo voltou, muda, digamos que os dias. E foi muito bacana isso, porque eu ri demais, tipo, ela achou que tinha algo na face dela e ela ficou muito envergonhada. Sério, foi uma das melhores cenas, ainda mais pra quem shippa Saiki e Furuhashi. Eu nunca acreditei na minha vida que eu ia shippar esse casal. Eu que tô com um sentimento de culpa de mim e tô querendo me bater. Pra todo caso, me diz aí quem também tem esse sentimento, quem shippa esse casal. Pra todo caso, tendo falado dessa cena, acredito que concluo falando lá do amigo Yankin dele e do outro garoto lá. Por conta de que a cena deles, digamos que vendo quem jogou a prateleira no site foi legal, porque eles já conversam. Bom, vocês não querem falar nada para nós? E acontece tipo que eles metem um soco, eles brigam, provavelmente acabaram com aqueles, digamos que fãs da Furuhashi. E foi legal, porque mais uma vez eu ressalto, os companheiros do Saiki mostram o que é uma amizade verdadeira. Eles gostam, eles se preocupam, eles protegem, eles defendem o Saiki. Então, sério, eu acredito que, tipo, nessa temporada, os conceitos dos personagens principais, personagens secundários, aumentou muito, ao meu ver, principalmente pelo sexto episódio. Mas, por todo caso, tendo falado um pouco deles, acredito que agora podemos falar dos personagens novos e dos outros episódios. Afinal, Ero Sensei e a Garota Zarada foram destaque dessa temporada também. Para falar dos personagens novos, eu já começo com a frase que o narrador falou, digamos que na obra de Saiki. Personagens comuns e normais são desnecessários dessa obra. O que isso precisa é de personagens loucos e que deem um bom entretenimento para nós. E acontece que, basicamente, para começar, falando sobre o Ero Sensei, que é Iguchi Takumi Sensei, eu acho que ele seria um ótimo educador se ele não tivesse a cara de quem vive fazendo Jujopodzi e não tivesse, digamos que, senso de stalker pervertido e não fosse uma pessoa que tem cara de quem apoia casamento com lolis. Se ele não tivesse, digamos que, essa descrição e aparência, ele seria um ótimo sensei. Pra todo caso, dá pena dele, porque como eu disse, ele perdeu a confiança muito fácil. Eu fiquei com muita pena e eu ri pra caramba. Por quê? Porque realmente ele tem um coração muito gentil, ele é um ótimo educador. O único problema é a face dele toda avermelhada de pervertido. Tirando isso, ele é uma ótima pessoa e você vai querer ter aula também. E acontece que a gente vê que, tipo, ele quis ajudar o Nendo, ele achou que o Nendo tava com problemas. O Saiki até leu isso por telepatia e ele falou: Tada no arro, Nendo é só isso, só um baka. E tipo, foi muito engraçado isso, por quê? Porque conforme a situação piorava, digamos que no ginásio, onde eles estavam jogando basquete, o Takumi estava tentando entrar e a porta estava trancada. E o Saiki pensa, é melhor destrancar esse negócio logo. E acontece que o Saiki destranca e quando ele entra, a imagem é a pior possível, porque ele pensa que os garotos estavam fazendo algo com o Nendo. E no fim não, era só um jogo e acontece que demorou para que a história ficasse esclarecida. Então, ele é aquele sensei que sempre vai ter alguns problemas se não conseguir mudar, digamos que as suas posições, a sua face, o jeito com que ele age, mas a gente vê que no fim ele ainda consegue resolver no bom diálogo e os alunos têm, digamos que um carinho por ele. Afinal, ele foi o único que recusou a propina lá do Kaido. E isso foi legal porque mostra que ele é um ótimo sensei. Pronto, no caso, tendo falado dessa parte, desse sensei novo, vamos para a Garota Azarada, porque, sério, sem dúvidas, uma das melhores personagens é essa Suzumiya Iri-chan. Finalmente, agora vamos falar sobre a Tenko-sen, ou melhor dizendo, Tenko-sei, a nova aluna, a aluna transferida. Vamos falar da Iri-chan, porque sério, o azar dela é tudo culpa do espírito guia. Só que não é isso que importa. O que a gente vai falar aqui é do triângulo amoroso que foi criado em Saiki Kuzo e não envolve Furuhashi e nem o próprio Saiki. Envolve essa aluna nova, envolve o Toritsuka e a pessoa que o Saiki mais admira e quase tem um crush, que é o Sato-san, a pessoa super normal. Foi muito bom esse triângulo amoroso. A gente viu que o Toritsuka não queria dar a propriedade dele, digamos que para o aluno super comum. E acontece que o Saiki fala, eu sou um aliado do Sato-san, sai fora, garoto, você não vai ficar com ela não. E foi muito boa essa parte, porque a gente viu que o triângulo, tipo, só melhorava. E acontece que o Sato-san, como ele é uma pessoa super normal, acontece que o azar da garota, tipo, não afeta ele. Ou seja, ele ainda consegue ganhar um equilíbrio de sorte bom. E, tipo, foi assim, o casal foi se criando. E foi legal essa parte, porque pra ajudar, digamos que a garota a melhorar o espírito guia para que ela não tivesse mais azar, acontece de vermos que o Saiki fala, eu até posso te ajudar, mas você vai ter que desistir dela. Aquela garota é do Sato-san, eu sou Mikata, sou aliado dele. E acontece que vemos que o Toritsuka, no momento, ele ia pela ganância dele, que tipo, ele não teria mérito nenhum, ele não teria daí tipo uma chance com ela, só que depois ele segura no ombro do Saiki e fala, espere,
vamos ajudar ela. Então, esse momento foi bem legal, porque ele mostra que ele não estava mais ligando pro seu próprio interesse. Ele estava interessado na garota, digamos que no bem-estar dela. E quando eles ajudam, acontece que vemos que no fim o Saiki ficou feliz, porque o Toritsuka, tipo, ele não ia mesmo atrás dela. E acontece que ele fala, eu não falei nada. Tipo, você pode ir, você vai tomar um fora dela mesmo daqui a pouco. Então, sério, eu gostei bastante e, se duvidar, sem dúvidas, o Toritsuka tá virando um dos meus personagens favoritos, se não o melhor. Porque o Saiki eu ainda sou muito apaixonado, gosto muito dele, mas o Toritsuka eu tô gostando demais dele. Mas pra todo caso, esse episódio eu acho que foi um dos melhores. Foi muito legal porque a gente conhece a personalidade dele e ver que ele se preocupou realmente com a Iri-chan foi muito kawaii. Mas, pra todo caso, acredito que eu falei sobre essa parte que foi uma das melhores. Afinal, esse triângulo amoroso foi, digamos que, indescritível e inesquecível. Espero que agora tenha um próximo envolvendo o Saiki. Sem dúvida, Saiki Kuzo no Psy-nan Shindon Ren é um dos melhores animes da atualidade. Mantém a qualidade de Saiki, digamos que adaptação de capítulos do mangá, um episódio novo com originalidade, tendo os poderes do Saiki retornado com o ar do final fechado. Acredito que era tudo que um bom fã de Saiki desejava, que era ver mais episódios para dar aquele ar de satisfação. Para todo caso, tô empolgado realmente para novos episódios, quero muito ver, ainda mais porque eu gostei mais dos personagens que já foram apresentados, eu tô muito fã do Toritsuka ultimamente, quero ver muito da Furuhashi de Saiki, então, sério, promete Saiki Kuzo, porque eu acredito que foi um momento muito bom, o Saiki amadureceu, ele finalmente viu que os poderes dele são algo necessário e não são um problema, e ele até está feliz em ter retornado, porque agora ele pode ajudar seus companheiros e pode salvar o mundo, e ver que a sua vida pode ser um pouco mais fácil até. Então, eu acho que é muito bonito ver isso, porque é a evolução do protagonista. Então, basicamente, promete Saiki Kuzo, digamos que em novos episódios, novas temporadas. Mas, então, vamos para aquela pergunta que você, meu caro Kohai, minha querida senhorita, deve estar fazendo. Haru-senpai, o que podemos esperar para novos episódios de Saiki Kuzo no Psy-nan? Antes de falarmos o que podemos esperar para novos episódios de Saiki Kuzo no Psy-nan, meus queridos Kohais, devo falar Akemashite omedetou gozaimasu. Muito obrigado pelo apoio que vocês me deram no ano de 2019, peço que vocês continuem me apoiando em 2020, é muito importante seus comentários positivos, seus comentários apoiando o canal, seus comentários engraçados, digamos que o like, inscrições novas, vocês compartilharem o vídeo para um amigo, para uma amiga, ajuda o canal a crescer, dá também um tipo de motivação para mim, me deixa sempre feliz. Então, o que eu posso dizer é muito obrigado. Mas, para todo caso, agora falando o que podemos esperar, então, eu acredito que tem várias coisas que podem ser apresentadas. Primeiro ponto, ver, digamos que ainda, adaptações de capítulos que tem no mangá, seria algo bacana. Eu diria que o que me dá mais vontade é que tenha mais originalidade após, digamos que, o segundo ano do Saiki, digamos que ele já no Sanense mesmo, no terceiro, digamos que o Saiki Kuzo reativado mesmo, com uma originalidade, com a opinião, a vontade do autor, digamos que junto dos produtores, em criar episódios novos, capítulos novos, ideias novas, e não, digamos que só adaptações, porque o reativado é após o mangá, então seria legal ver isso, porque assim proporciona o Saiki no Sanense, onde a gente vai ver ele lidando com dificuldades ao lado da Furuhashi, porque ela senta ao lado dele, a gente vai ver o Toritsuka do outro lado dele da carteira, a gente vai ver o garoto Takarela do lado dele, entre vários outros personagens conhecidos que estão na mesma sala. Então, eu acredito que eles podem muito fazer, digamos que, bons enredos, boas histórias, digamos que no Saiki nesse período que ele vai ter que estudar para ir pra faculdade. Eu acredito que Saiki num período de trabalho seria bacana também, talvez para ele comprar alguma coisa. Mais referências a Jump, talvez um crossover com obras como One Piece, Gintama, entre vários outros. Pena que Mob não é da Jump, senão seria perfeito. Mas acontece que tem muita coisa legal que dá pra fazer, porque Saiki Kuzo é uma obra da Jump, que tem várias referências. Então ver um crossover seria bem bacana. Pra todo caso, tem muitas outras partes, vai da nossa imaginação, encontro de Saiki com a Furuhashi, Saiki e Furuhashi na mesma faculdade, entre várias outras ideias, personagens novos, personagens antigos, passagem de tempo, Saiki indo para o futuro, digamos que o Saiki contando a verdade para os amigos dele, e agora ele vivendo, digamos que com essa verdade, os amigos dele sabendo dos poderes, só que ele não voltando no tempo, seria algo bacana também. Então tem muita coisa, é isso que eu espero, digamos que para novos episódios, novas temporadas, novos projetos de Saiki. Mas então, tendo anunciado novos episódios, novos projetos de Saiki, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Saiki Kuzo no Psy-nan. Bata, né?